Olá! E proteína? Eu formulo uma ração para camarões baseada na proteína bruta ou em aminoácidos? Como é que eu faço? O que é que eu devo fazer? Acompanhe. Os camarões e crustáceos em geral. Então os camarões eles precisam aí de proteína, lipídios, fibra, cinzas, né? Vários outros nutrientes, vários ácidos graxos, então minerais e os aminoácidos eles têm uma função muito importante na nutrição de camarões, como tem em outros animais, como por exemplo síntese proteica, crescimento e desenvolvimento, imunidade, comportamento, reprodução, metamorfose. Então, não tem como você ter uma produção de camarões eficiente se você não considerar os aminoácidos na nutrição desses animais. Tá? Mas aí, por que a gente vê tanto proteína? Por formulação de rações para camarão, ração para camarão baseado no nível de proteína. Será que é isso mesmo? O que é que acontece então? Tá? O que é que acontece com esses animais? Então, quando a gente olha como é a digestão e a absorção das proteínas, a gente vê que 60% de toda a degradação das proteínas pelos camarões é baseado, necessita ou demanda, né, por via da tripsina. Então, muito da proteína precisa da tripsina estando lá funcional, ativada para iniciar o processo de digestão das proteínas. Então, se eu não tenho essa enzima ativada e eu preciso dar condições para que ela funcione, né? E aí condições de pH, etc e tal, eu dependo disso para que essa proteína tenha a possibilidade de ser degradada. Só que, será que o animal absorve a proteína? Quando a gente analisa, o que essa proteína acontece quando ela passa por uma ação enzimática, como tripsina, quimiotripsina, etc. Então, ela é transformada em oligopeptídeos que pode ser, né? Oligopeptídeos que ela pode ser com 3 ou mais resíduos, passa por um processo de absorção aí na borda de escova, por meio de oligopeptidases, ou mais enzimas, né? Que transforma aí em alguns aminoácidos, ou ainda divide esses oligopeptídeos em di- e tripeptídeos. Aqueles oligopeptídeos que não são absorvidos nesse primeiro passo, eles são divididos aí nas penúltimas, né, que a gente chama das penúltimas, como as prolina e alanina. Esses aí passam por um processo mais amplo. E vejam que esses aminoácidos, quando são como aminoácidos já pelo primeiro processo de digestão, já são absorvidos por meio de proteínas transportadoras de aminoácidos para dentro da célula e aí sim ele é absorvido. Veja que existe uma demanda muito grande de enzimas digestivas do camarão para que tenha essas proteínas degradadas e aí sim ser absorvida como aminoácido. Então, quando a gente fala em formulação de ração para camarão ou para qualquer outro animal apenas baseado na proteína bruta, a gente tem que entender que o animal não precisa, em tese, de proteína bruta, e sim dos aminoácidos que a compõem. Então, se eu não considero a composição em aminoácidos da proteína bruta de meus ingredientes, né, que vão ali trazer a nossa nutrição, eu posso reduzir a qualidade do meu produto, porque o perfil de aminoácidos da minha proteína bruta ela tem que ser de qualidade, porque senão eu não vou ter síntese proteica. Veja que até de tecido muscular, por exemplo. Veja que até nesse momento eu só comentei sobre a absorção das proteínas, não em síntese de proteína, tá? Então, os aminoácidos que são de fato absorvidos. Então, não adianta você formular uma ração com proteína imaginando que eles serão absorvidos. Na verdade, quem é absorvido é aminoácido, tá? E isso faz com que a gente tenha uma situação de excesso de gasto energético, né? Se a gente coincide aí, ó, proteína elevada, mas de reduzido perfil ou de perfil de aminoácidos nessa proteína de baixa qualidade em relação à demanda do animal, eu tenho um excesso de alguns aminoácidos em algum momento. Porque quando vai ter a síntese de proteína, do tecido proteína, por exemplo, eu gasto, para você ter ideia, o animal gasta 4 mol de ATP para a deposição do aminoácido na molécula de proteína.
Então, quando o aminoácido está nos níveis adequados para a síntese proteica, se gasta 4 mol de ATP. Então, se eu considerei a qualidade da minha proteína e formulei minha ração, eu tenho possibilidade de ter um gasto energético natural, só que isso, para síntese proteica, se gasta 4 mol de ATP. Se eu não considero essa qualidade nutricional, essa qualidade em termos de perfil, né, de aminoácidos da proteína bruta, na minha formulação, eu corro o risco de ter excesso de algum aminoácido. E aí o que acontece? Que esses aminoácidos eles precisam ser quebrados, né, na sua estrutura para eliminar a parte de nitrogênio, o grupamento amina, porque essa parte não vai ficar armazenado no corpo, tá, pessoal? Então, esse processo de catabolismo e desses aminoácidos para a excreção desse grupamento amina, você vai ter aí um gasto de 6 mol de ATP. Só que não é 6 mol de ATP para cada aminoácido em excesso. É 6 mol de ATP para cada N excretado. Por exemplo, aqui ó, a arginina tem 6 nitrogênios. 1, 2, 3, 4. Não, na verdade tem 4. Eu inverti a ordem, né? Tem 4 nitrogênios. Então, como eu gasto 6 mol de ATP para cada átomo de nitrogênio, então se gasta para um excesso, no caso de arginina, 24 ATP. Para histidina, 18 ATP. Então, o que acontece? Se eu formulo minha ração, não apenas baseada na proteína, mas sim no perfil de aminoácidos dessa proteína, eu reduzo tanto o gasto energético no processo de absorção, né, de metabolismo, de digestão da proteína, como também na síntese dela, na síntese proteica. Então, o excesso de aminoácidos vai fazer com que tenha tanto o risco de elevado custo metabólico na digestão, como também na excreção do grupamento amínimo daquele aminoácido em excesso. Logo, naturalmente, você não vai estar tendo sempre problemas com aminoácidos limitantes, né, nessa situação, se você não considerar os aminoácidos, e ainda você vai estar tendo prejuízo natural nessa produção. Então, pessoal, não tem como formular uma ração sem considerar esses aspectos, ok? Então, fiquem sempre atentos a esses pontos e acompanhem mais informações em breve. Um abraço.